O objetivo principal dessa aula é demonstrar como nós podemos os materiais, os recursos pedagógicos que nós temos, os planos de aula, as listas de exercício, os textos, os links dos sites que nós utilizamos para criar um livro de jogos pedagógicos. Eu escolhi um tema que é nutrição e saúde para fazer essa ferramenta. Esse livro ele vai ter em torno de 15 páginas e o objetivo dele é apresentar a teoria sobre alimentação, apresentar a parte teórica, né, e fazer exercícios sobre alimentação e saúde, problematizando o conceito global de saúde. A estrutura do livro ela vai ser composta de uma introdução, que é o nosso texto, ela tem atividades, logo em seguida tem atividades de fixação, para que os alunos possam colocar em prática os exercícios e as informações do texto. Eu inseri também alguns simuladores que, o tempo todo, quando os alunos estiverem fazendo as atividades, como o feedback é imediato, nós estaremos também fazendo a avaliação da aprendizagem. As atividades que estão apresentadas nessa aula, elas são para alunos do Fundamental 2, mas elas podem ser adaptadas para públicos de diferentes idades. Então, esse é o aplicativo que eu utilizo, é um aplicativo de código aberto, ele é gratuito, sem propagandas, você pode baixar e utilizar no seu computador. Eu vou deixar o link para vocês baixarem. Aqui eu vou clicar. Se você já tem algum livro pronto, você pode abrir, reaproveitar, modificar esse livro da maneira como você quiser. Mas vocês que estão começando, vocês vão clicar aqui em novo. Essa é a página de propriedades. É aqui onde eu coloco as informações sobre o meu livro. É onde eu coloco o nome. Eu posso dar uma pequena explicação, colocar um subtítulo, onde eu coloco o nome do autor, do professor que está criando, e coloco algumas informações aqui de feedback para o aluno. Então, aqui é o relatório. Eu preciso marcar aqui para que as atividades do aluno fiquem registradas em um relatório. Aqui são os avisos, os sons do próprio programa, e aqui para colocar em tela cheia. Eu posso mudar essa cor do fundo. Para ver as mudanças, eu preciso criar pelo menos uma página. Eu vou criar um jogo de memória simples, só para ilustrar. Vamos voltar aqui em propriedades e continuar preenchendo aqui o meu livro. Agora eu vou preencher aqui, eu vou escolher algumas imagens. Esse é um jogo de memória, onde eu preciso escolher 6 imagens diferentes e o próprio jogo vai fazer a repetição dessas imagens. Então eu venho aqui em propriedade, eu preciso de uma pasta onde eu coloque todas as minhas imagens, todos os sons. Eu chamei a minha pasta de recurso. Então vocês veem que aqui já aparecem. Vocês veem que aparecem todas as imagens no formato PNG, JPG, formato GIF, todas aparecem aqui. Os sons também vão aparecer. Esse som de OGG, ele é muito bom porque você pode... Eu estou gravando essa fala do meu celular, eu enviei e eu posso enviar essa gravação direto do celular nesse formato aqui que o programa reconhece. E eu posso inserir isso diretamente no meu programa com um clicar e arrastar. Ele chama de animações os vídeos e eu também tenho texto. Só que aqui eu preciso ter o formato. Os meus textos eles têm que estar em HTML ou TXT. Então normalmente eu não utilizo muito não. Tem outra forma de você inserir, mais tranquilo de inserir o texto no seu livro, que nós vamos ver durante a aula. Então, a minha primeira página, que é o jogo de memória, já está aqui criada. Eu já tenho o meu banco de imagens. Vamos escolher aqui umas imagens aleatórias, só mesmo para vocês entenderem. Então, eu venho aqui na minha imagem, no nome da minha imagem, clico e arrasto, simples assim.
Vou pegar aqui algumas imagens aleatórias só para ilustrar. Se eu não gostei dessa imagem, se não era essa imagem que eu quero, eu simplesmente venho, escolho outra imagem e arrasto em cima. Ele já substitui. E vamos colocar aqui. Então pronto, o meu jogo de memória já está pronto. Eu posso configurar aqui o tempo que ele tem para ser resolvido, então está em segundos, vamos colocar aqui 120 segundos, ou seja, tem 2 minutos para resolver. E vamos ver como ficou. Então, vocês veem que o meu jogo de memória já está pronto, as imagens já foram duplicadas. Eu só tenho que clicar. Vocês olhem aqui em cima, a minha barra de tempo, ela está correndo, o meu tempo está correndo. E pronto, já foi feita a correção automática e o meu tempo já está aqui. Como que eu sei se eu quero que o aluno me mande o relatório? Eu vou pedir que ele clique aqui nesse i de informação. Vai aparecer aqui a imagem falando que o aluno resolveu a primeira questão, que ele acertou na primeira tentativa. Então, ele teve 100% de acerto na primeira tentativa. Da mesma forma que nós podemos criar um livro com jogos, com atividades simples, eu vou mostrar agora para vocês como criar esse livro que ele é feito para alunos maiores, para o Ensino Fundamental 2, que é aquele plano de aula que eu mostrei anteriormente, que é composto por um texto, os exercícios, aquela lista de exercícios agora, eles estão com interatividade. Então, o aluno ele pode clicar para fazer, para responder, e a correção ela é feita automaticamente. Eu vou fazer esse aqui de qualquer forma, só para vocês verem que quando o aluno erra, a correção ela é feita automaticamente, o aluno já tem a sua resposta. E assim como para esse, todos os outros exercícios também têm essa correção automática. Depois de feito, é só clicar e a correção é feita. Como esse livro ele tem interatividade, eu também incluí aqui uma calculadora de índice de massa corporal. Sempre bom lembrar que esse é um exercício didático, viu, gente? Isso não é prescrição médica, eu não sou médica, não sou nutricionista, nutróloga, então esse é um exercício didático. Aqui uma outra tabela dinâmica para cálculo de consumo de calorias e para gastos de calorias. É lógico que, como é um exercício didático, as tabelas elas são bem simples, elas dão resultados bem simples que têm como objetivo fazer com que a gente pense, repense a nossa avaliação. A criação do livro de jogos pedagógicos começa exatamente onde começa qualquer trabalho do professor. Começa em um planejamento didático. Então, aqui eu tenho um plano de aula, onde eu coloco os meus objetivos, onde eu separo os recursos que eu vou utilizar, em que eu defino qual vai ser a estrutura do livro e o público para o qual ele se destina. Eu selecionei alguns textos, fiz uma pesquisa na internet, selecionei alguns textos e imagens. Eu prefiro fazer o texto no PowerPoint porque fica mais fácil para colocar as imagens. A gente não tem que ficar brigando com o texto se fizer no Word. Tem esse site onde nós podemos transformar o nosso texto em um PDF, eu já transformei em PDF, subir esse texto e compartilhar o link. Então, ao invés de você mandar o seu texto para os seus alunos, você vai mandar apenas o link dele e o aluno vai poder acessar.
Esse site, você pode fazer uma conta gratuita, que ele te dá direito a subir três livros digitais. Eu estou usando a conta gratuita. O legal é que você pode fazer, tem esse efeito, né, de passar as páginas. Eu acredito que isso pode ser um incentivo para a leitura dos alunos. E eu fiz no PowerPoint porque eu queria as letras bem grandes e as ilustrações também para aparecer melhor no celular, para quem for fazer a leitura no celular. Então, depois que você subir o seu texto, você tem um link, publicar, né? Precisa publicar. Você vai ter o link e é esse link que você vai compartilhar. Então, todas as pessoas que receberem o link vão poder ler o seu livro e é essa visão que eles terão. Aqui a gente pode fazer algumas customizações. Eu sempre tiro essa tela cinza que fica no fundo, mas na hora de escolher as cores, nós precisamos ter cuidados para também não escolher uma cor muito viva, muito agressiva, para não ficar muito cansativo. Então, sempre dá preferência para as cores mais pastel. Depois de finalizado a publicação, depois de escolher o seu plano de fundo, você pode compartilhar o link do seu livro e quem receber o link vai ter essa visão. Você também pode compartilhar o seu livro nas redes sociais. Agora nós vamos ver a criação de algumas páginas que foram utilizadas, atividades que foram utilizadas no nosso livro sobre nutrição e saúde. Lembrando que o aplicativo nos dá a possibilidade de criar 51 páginas diferentes. Nós chamamos cada uma dessas atividades de páginas e, por isso, nós falamos também em livro de jogos pedagógicos. Eu tenho aqui à minha esquerda o programa aberto e eu coloquei do lado a lista de exercícios que eu criei. Então, eu vou transcrever esses exercícios para o nosso aplicativo. Então, a minha primeira questão aqui é de múltipla escolha, então eu vou escolher a atividade que aqui tem o nome de resposta múltipla. Esse programa ele foi criado em espanhol, então às vezes a tradução dele para o português não é exata. Então, agora é copiar e colar. Então, nesse espaço aqui é onde vai a minha pergunta, a minha questão. Aqui é o comando, aqui eu coloco a questão e as alternativas. Eu posso colocar até 4 alternativas. Não esquecer de marcar a correta. Vamos ver como ficou. Então, aí está a minha questão pronta no aplicativo, com a pergunta, as alternativas. Eu preciso marcar, é só clicar em cima da alternativa, que o programa já me dá a resposta. Então, tanto se eu errar quanto se eu acertar, o programa ele me dá o feedback. Aqui é uma questão de completar. Também copiar e colar. Às vezes a gente precisa fazer algumas adaptações no texto, porque o espaço para escrever nem sempre cabe a pergunta exatamente do jeito como está no original. Então, isso precisa a gente fazendo, olhando como fica, visualizando. Ela tem a opção de pedir para o aluno escrever o texto, então vai aparecer um espaço em branco, onde o aluno vai escrever o seu texto, a palavra que está faltando. Tem a opção de escrever com ajuda, então eu tenho um banco de palavras.
também é para escrever. Vou escolher uma palavra e vou digitar. E ainda tem uma outra opção que é arrastar. Então, vão abrir as opções num drop-down. Eu preciso clicar e selecionar qual é a resposta correta, qual é a palavra correta que completa a frase. Corrigiu, já tenho o feedback. Agora, essa página com certeza é a minha preferida. Nós podemos adicionar links onde o aluno não precisa sair do livro para ir para uma página da internet. Então, da mesma forma que o texto, eu já selecionei os sites para onde eu quero direcionar o meu aluno. Eu venho aqui no meu livro, eu vou escolher atividade externa. E aqui é só copiar o link e clicar nesse espaço aqui. Eu posso dar um comando. No caso, eu quero que o aluno leia o texto e realize as atividades que estão a seguir, né? Resolva as questões que estão a seguir. Então, todos esses links que estão aqui foram feitos dessa forma. Eu inseri a calculadora de índice de massa corporal, eu inseri a calculadora para consumo de calorias, para gasto de calorias. Então, todas essas páginas, elas foram feitas da mesma forma, inserindo um link na página denominada atividade externa. Então, ela é bem versátil, é uma das descobertas que eu estou compartilhando com vocês aqui em primeira mão. O livro ele tem aqui algumas atividades. E sempre é fazendo e voltando lá na visualização para ver como ficou. Tem alguns programas que nós já utilizamos nas nossas aulas, o Flipt, o Wordval, os formulários Google. Eu gosto muito dessa autoavaliação que é feita aqui no Flipt, que ela é feita com base, é uma avaliação por rubrica. Não é uma avaliação feita de acertos e erros, mas cada resposta que o aluno dá, ela tem um peso. E aí, dependendo desse somatório de pontos que ele faz ao final, você tem um diagnóstico, seja do conhecimento, seja da percepção que o aluno tem. No caso aqui é uma percepção sobre alimentação e saúde, e ele dá o feedback individualizado. Esse outro livro, eu coloquei um vídeo, eu inseri um vídeo, isso aí a gente insere direto, é só clicar e arrastar, só que o vídeo tem que ser leve. Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse outro programa aqui, o Wordval, que eu sei que muitos professores já utilizam. E o bom do livro de jogos pedagógicos é que o aluno não precisa sair do livro, ele continua dentro do livro, ele faz a atividade no Wordval. Você, professor, vai ter o relatório da sua turma lá na sua página, lá no site do Wordval. E o aluno faz em casa quantas vezes ele quiser. Aqui continua funcionando e nós continuamos dentro do nosso livro. Essa que é a grande vantagem dele. Nós temos aqui o quebra-cabeça, que pode ser usado para descontrair, mesmo para avaliar a percepção dos alunos. O jogo de memória nós já vimos. Aqui é uma palavra cruzada também feita no Wordval. Vocês veem que o programa funciona perfeitamente e o aluno não sai do ambiente, ele não sai de dentro do livro. Inclusive, para alunos que utilizam o celular para fazer as atividades, o Wordval ele funciona muito bem. E aqui, esse livro eu fiz especificamente para ser uma prova, para ser uma avaliação.
Eu fiz utilizando o formulário do Google. Então, eu mandei uma imagem informativa que o aluno precisava consultar para responder as perguntas que vinham no formulário. O bacana do formulário é que você pode fazer várias formatações com ele, você pode inserir vídeos, você pode inserir imagens, você pode colocar feedbacks na resposta do aluno. Eu tenho dentro do curso onde eu ensino a fazer o livro de jogos digitais, eu também ensino a inserir, a fazer as avaliações no Google Formulários. E essa especificamente eu configurei para que o aluno tivesse acesso à pontuação. Ele termina, assim que ele manda a avaliação, ele vê a nota dele dentro do formulário. Respondi aqui sem ler, então você vê que o aluno acertou 2 questões. E aí já vem marcado quais foram as que ele errou. Então é uma infinidade, é uma riqueza de materiais que você pode inserir dentro desse livro digital interativo. E dessa forma você consegue atender os alunos que aprendem melhor com leitura, escrevendo, assistindo um vídeo. Então você tem a possibilidade de atender às várias formas de aprender e de ensinar.